Lucas capítulo 19, a partir do primeiro verso, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor meu Deus, fale conosco nesta noite, fala comigo, Pai, fala com este teu filho, esta tua filha, que está aqui com toda a expectativa na tua presença, na tua vontade, no teu poder, Pai. Nós não nos estribamos no nosso entendimento, mas sim no teu poder, na presença gloriosa do Senhor aqui, porque o Senhor está conosco, e nós repreendemos toda dúvida, todo desânimo, toda cegueira, toda incredulidade, e abrimos o coração para o Senhor. Jesus, seja estabelecida a tua vontade, venha teu reino sobre cada um de nós nesta noite, e estabeleça teu propósito, tua vontade e o teu querer na vida de cada um de nós. Pai, nós nos entregamos e nos submetemos totalmente ao Senhor, e te damos honra e glória que são devidas ao Senhor. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a história de Zaqueu é uma das histórias mais bonitas na Bíblia sobre salvação. É uma grande obra de salvação que aconteceu na casa, na família, na vida de Zaqueu. E falar de salvação, pensar em salvação, é a maior, é a coisa mais importante da nossa vida. Porque a maior riqueza que nós temos é a salvação. Diga comigo: a minha maior riqueza é a salvação da minha vida. Não tem bênção maior que essa. São muitas as bênçãos que Deus promete para mim e para você em sua palavra. Salmo 103 diz: ó, minha alma, bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. São tantos benefícios de Deus por nós: cura, libertação, bênção financeira, bênção familiar, tantas bênçãos que a palavra de Deus promete para os cristãos, para aquele que crê em Jesus, e nós cremos, nós recebemos, nós acreditamos, nós tomamos posse de todos esses benefícios do Senhor. Mas o maior benefício que nós temos de Deus é a vida eterna. É saber que o nosso nome está escrito no céu, que nós somos perdoados por Deus e somos salvos e temos a vida eterna. Um dia os discípulos de Jesus estavam voltando até o mestre, todos empolgados, entusiasmados, porque eles tiveram poder para expulsar demônios em nome de Jesus. E eles voltaram com tudo, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome.
expulsamos demônios em teu nome, Jesus, aleluia. Aí Jesus disse para eles: olha, é isso mesmo, os demônios têm que se submeter. Eu vi Satanás cair como um raio do céu para a terra. Eu dei a vocês poder e autoridade sobre toda a força do inimigo. Mas, antes de tudo, alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Quem se alegra porque o seu nome está escrito lá no céu, no livro da vida, com o sangue do Cordeiro de Deus? Dá um glória a Deus bem gostoso. Aleluia, Jesus. Então, salvação é tudo na nossa vida. A história de Zaqueu é uma história de salvação. Primeiro, Zaqueu era um judeu. Jesus disse no final desta passagem: hoje veio salvação nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão. Zaqueu era descendente de Abraão. Zaqueu era judeu, de origem judaica, nome judaico, porque Zaqueu é a expressão grega e variável de Zacarias no hebraico. E Zaqueu significa puro. Ele tinha uma história, era o povo da aliança, era de descendência do povo que tinha uma aliança com Deus. Certamente Zaqueu foi circuncidado ao 8º dia de vida. Certamente Zaqueu, se fosse o primogênito na família, teria sido apresentado no 40º dia do seu nascimento no templo, como Jesus foi apresentado. Foi abençoado desde o ventre materno, porque os judeus tinham como hábito, e até hoje os judeus, eles abençoam seus filhos desde o ventre materno, declaram promessas de Deus, abençoam, geram expectativa para que ali seja uma pessoa, que aquela criança seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Há uma esperança em torno do nascimento da criança. Eu fico pensando nos pais de Zaqueu, quando estavam aguardando o nascimento daquela criança, a expectativa que eles tinham. E quando nasce e é um menino, eles dão a ele o nome de Zaqueu, que significa puro. O que um pai e uma mãe estavam esperando, e que expectativa eles tinham ao colocar o nome na criança de puro. Certamente eles esperavam uma pessoa que servisse a Deus com um coração puro, um homem cheio de pureza, de fé, que desse sequência e continuidade à tradição e à história de aliança com Deus. Então Zaqueu era uma pessoa que tinha aliança com Deus, foi gerado debaixo de promessas de Deus. Quantos sonhos, quantas esperanças relacionadas à vida de Zaqueu. Aqui eu quero chamar a tua atenção e pedir para você olhar um pouco para mim e também entender quantos sonhos, quantos projetos, quantos propósitos de Deus estão relacionados à sua vida. Você não nasceu por acaso. Mesmo aqueles que digam: pastor, eu não tive um pai e uma mãe que me abençoaram desde o ventre materno, nem mesmo o meu nascimento foi desejado pelos meus pais, foi apenas um acidente, ou eu fui até rejeitado, meus pais não queriam que eu nascesse, ou não queriam que eu viesse ao mundo, ou isso ou aquilo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que o fato de você ter nascido, o fato de você ter vindo ao mundo e estar aqui hoje, é porque Deus ama você, é porque você não é um erro, você é um propósito de Deus aqui na terra. Ele te escolheu e por isso você nasceu, está vivo e está hoje aqui na presença de Deus. Quantos não chegaram a nascer? Quantas crianças no ventre materno foram abortadas?
ou de forma natural, involuntária, ou até, infelizmente, tantos de forma voluntária. Quantos? Se você não fosse um plano de Deus para estar aqui hoje, você não estaria. Então eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Tem promessas de Deus na sua vida. Tem profecia de Deus sobre a tua vida, sobre o teu futuro. Tem esperança, tem planos gloriosos de Deus a respeito de cada um de vocês. E isso é maravilhoso. Zaqueu era uma pessoa assim, puro, aliança com Deus, filho de Abraão. Mas, irmãos, Zaqueu se perdeu. Se perdeu totalmente. Foi atraído pelas ilusões, pelas tentações, pelas seduções do mundo. A ganância falou mais alto na vida de Zaqueu. E toda aquela promessa, toda aquela aliança que seus familiares, que seus antepassados tinham com Deus, ele jogou tudo fora. Ele se tornou um publicano. Publicano era um cobrador de impostos, e ele era um judeu que cobrava imposto dos judeus para o Império Romano. E Zaqueu não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era o líder. Ele cobrava impostos para o Império Romano. Só que os publicanos, eles não cobravam só o que o Império Romano mandava, eles extorquiam dinheiro do povo. Eles cobravam mais. Eles exploravam os pobres. Eles cobravam juros. Eles emprestavam dinheiro a juros e exploravam seus irmãos, e eles iam enriquecendo ilicitamente. A ponto de que, na época de Jesus, dois tipos de pecadores que eram os mais detestados pelos judeus eram os publicanos e as prostitutas. Eles eram considerados tão transgressores da palavra de Deus como as prostitutas. Então Zaqueu se perdeu. Zaqueu foi levado e seduzido pela ganância, pelos deleites do mundo. Porque muitas vezes essas coisas iludem até os cristãos, até pessoas que Deus tem propósitos, até pessoas que têm promessas de Deus na sua vida, muitas vezes são seduzidos e se perdem. Quando a gente lê a história de Zaqueu, a gente vê um homem perdido, um homem que nasceu debaixo de tanta promessa, de tanta aliança, tem um nome que o identificava como sendo puro, mas de puro Zaqueu não tinha mais nada. Era impuro, era pecador, era corrupto, era como que um ladrão. E assim estava Zaqueu, perdido, desnorteado. Só que a Bíblia nos diz que Zaqueu queria ver Jesus. Diga comigo, Zaqueu queria ver Jesus. Fale para quem está aí do teu lado, Zaqueu queria ver Jesus. Quando eu leio isso, irmãos, no versículo 3, eu tenho mais uma convicção, mais forte ainda, que nada e ninguém neste mundo pode nos satisfazer de verdade, a não ser Deus. Zaqueu estava rico, Zaqueu era o chefe dos publicanos, Zaqueu tinha tudo que o mundo poderia lhe dar. Zaqueu era um homem importante, uma autoridade agora, porque ele era chefe, ele não tinha mais quase degrau nenhum para subir, era rico, poderoso, mas faltava alguma coisa, porque senão ele não estaria procurando ver Jesus. E eu tenho certeza que
nada pode satisfazer. A pessoa pode ser a mais rica do mundo, pode estar desfrutando dos maiores deleites desse mundo, a pessoa pode estar buscando o que for nesse mundo afora. Há um vazio enorme dentro de cada um de nós, que só a presença de Jesus, só Deus pode encher, preencher e satisfazer o coração de cada um de nós. Só Jesus. A pessoa pode dar 1000 voltas, vai ter a necessidade, e aquele vazio, aquela lacuna, está faltando Jesus. Aí Zaqueu, ele demonstra que ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, porque a multidão cercava Jesus. Zaqueu era baixinho, e ele não conseguia ver Jesus. Ele pulava, ele erguia os pés, mas ele não conseguia ver Jesus. Só que a vontade dele ver Jesus era tão grande, que quando ele não conseguiu ver Jesus, ele não foi embora para casa. Veja como o coração de Zaqueu tinha sede por algo maior, por algo mais importante do que o dinheiro e a riqueza, que tanto ele ambicionou e agora possuía. Ele tinha sede de Deus, ele almejava conhecer Jesus, e ele não conseguia ver Jesus. O que é que ele fez? Voltou para casa e disse: próxima vez que Jesus vier para Jericó, eu venho tentar vê-lo de novo? Não, ele disse: eu vou adiante e eu vou ver Jesus. E aí, o que um homem rico, de roupas de grife, conhecido na cidade como chefe dos publicanos, o que ele faz? Ele sai correndo na frente da multidão pelas ruas de Jericó. Ele queria muito ver Jesus. Agora o dinheiro dele, a fama dele, a riqueza dele, não importava mais, só importava um desejo no seu coração: eu quero ver Jesus. Ele corre no meio das ruas, ele sobe numa figueira brava. Você correria no meio da rua por amor a Jesus? Você subiria numa árvore para esperar Jesus passar e ficar ali de plantão, porque eu quero ver Jesus? Zaqueu fez isso. Ele queria ver Jesus. E aqui eu quero te dizer 3 passos que são necessários para alguém que quer se voltar a Deus. Você quer voltar para Jesus? Você quer voltar o teu coração para Deus? Porque Zaqueu, ele era de Deus, mas ele estava tão longe de Deus. E quando eu digo querer voltar para Deus, eu estou falando para a pessoa que está como Zaqueu, totalmente perdido. Estou falando para a pessoa que está como filho pródigo, totalmente distante do pai. E eu estou falando para pessoas que estão na igreja, mas estão longe de Deus. É necessário voltar para Jesus. Porque numa das cartas que Jesus manda para as igrejas da Ásia, Apocalipse, capítulo 2 e 3, na primeira carta que Jesus manda para as igrejas da Ásia, para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, Jesus diz assim: olha, eu conheço as tuas obras. Com quem Jesus estava falando? Com uma igreja. Conheço as suas obras, eu sei que vocês têm perseverança, vocês não têm aceitado os falsos apóstolos, que se dizem apóstolos, mas não são. Vocês têm trabalhado, e eu tenho visto isso, e isso é bom, isso é louvável, mas eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Jesus estava falando com a igreja. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Quem é o primeiro amor? Quem é o primeiro amor? Quem é o nosso primeiro amor? Vamos, quem é o nosso maior amor? Quem é o nosso primeiro amor? É Jesus. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E volta às primeiras obras.
A igreja precisava voltar para Jesus. Aquelas pessoas precisavam voltar-se para o primeiro e maior e único grande amor, que é Jesus Cristo. Então, quando eu falo que nós precisamos nos voltar para Jesus, eu não estou falando só de quem está lá fora, como um Zaqueu, como uma pessoa perdidona. Eu estou falando que muitas vezes essa atitude tem que acontecer dentro do coração de cada um de nós hoje. E 3 coisas são necessárias para alguém voltar para Deus. Primeiro é o desejo no seu coração. Zaqueu desejava, e o desejo dele era mais forte do que os obstáculos, do que o seu porte físico, do que as suas limitações. A multidão impedia. Zaqueu era baixinho, ele correu, ele subiu numa árvore, ele não voltou para casa enquanto ele não viu quem era Jesus. Tem que desejar. Em segundo lugar, é necessário descer depressa da figueira brava que nós subimos. Porque quando Zaqueu, ele corre adiante e ele sobe numa figueira brava, aí ele está lá em cima esperando Jesus passar. Quando Jesus chega até ali, no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Para voltar-se para Deus, é necessário descer da figueira brava. Agora, preste atenção nesta revelação da palavra de Deus para nós. A figueira brava, naquele momento, representava a vida de Zaqueu. A vida de Zaqueu era uma figueira brava. O que é uma figueira brava? É uma figueira que não produz fruto. É uma figueira não cultivada. Não cumpre o propósito dela. O propósito da figueira é dar figos. A figueira brava não cumpre o seu propósito. Não cumpre o propósito para o qual ela nasceu. Ela foi plantada. É uma figueira brava. Quem já viu pé de mamão que não dá mamão? Quem já viu? Mamão macho, é isso? O que você faz quando tem um pé de mamão macho no teu quintal? Adianta regar? Eu vou adubar esse pé de mamão macho. Eu vou ter paciência com o mamão macho. Ele nunca vai dar fruto. É pé de mamão bravo, é mamão que não produz. É infrutífero. Figueira brava é a figueira não cultivada. Tem aparência de figueira, mas não dá fruto. Tem o nome de figueira, mas não produz figos. A figueira brava era a vida de Zaqueu. Ele nasceu para ser puro, mas ele não era puro. Ele nasceu debaixo de uma aliança e promessas de Deus, mas ele quebrou tudo. E agora era um homem corrompido, era um homem perverso, era um homem longe de Deus. Quem aqui era uma figueira brava na sua vida, levante a mão. Quem se lembra que era bravo mesmo a tua vida? Era perdido. Irmãos, olha como todos nós éramos uma planta brava, era uma figueira brava. Leia comigo Romanos capítulo 11. Você vai ver como nós éramos uma planta que não dava fruto. Ali a Bíblia fala da figueira brava. Romanos 11, 17, a Bíblia fala de outra árvore, a oliveira, mas com o mesmo princípio. Romanos 11, 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Lá no versículo 24, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada,
quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Quem nós éramos? Oliveira brava. Não dava fruto. Não cumpria seu propósito. Fora do plano de Deus. Dava trabalho para Deus, não era cultivado. Não era tratado, não aceitava a direção de Deus, rebelde, é bravo, é selvagem, é duro. Nós éramos oliveira brava. O que Jesus fez? Ele cortou esse galho da oliveira brava que era eu, que era você, e ele enxertou na oliveira cultivada, na oliveira verdadeira. Ele nos cortou dessa oliveira brava e ele nos enxertou no reino dele. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos amou. Isso se chama graça. Nós éramos oliveira brava. Ele nos estabeleceu como seu povo, não pela nossa capacidade, mas pela sua morte na cruz do Calvário. Ele nos enxertou na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, e hoje nós somos povo de Deus. Hoje nós somos oliveira cultivada pelo Senhor. Hoje nós somos novas criaturas. É graça, é amor de Deus. Aplauda e glorifique o Senhor. Aleluia. Era oliveira brava, foi enxertado na oliveira cultivada, na oliveira autêntica, verdadeira, que dá o fruto que Deus espera. É a nossa vida. Figueira brava era a vida de Zaqueu. Ei, Zaqueu, desça da figueira brava, muda de vida. Olha comigo, Jeremias 2, 21. A vida de Zaqueu aqui. Até o nome de Zaqueu tem aqui, você vai ver. Jeremias 2, 21. Eu a plantei como uma videira seleta. Só está mudando a planta de novo. Da figueira brava, nós vimos a oliveira brava, agora vamos ver a videira. A árvore, a planta da uva, videira. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como era o nome de Zaqueu? O significado do nome de Zaqueu? Puro. Olha a vida de Zaqueu aqui. Eu plantei você para ser uma videira seleta. Uma videira que produz fruto, de semente absolutamente pura. Tua linhagem é pura. Você nasceu debaixo de aliança de Deus, promessas. Você foi batizado nas águas, lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Você não nasceu da vontade da carne ou dos homens, você nasceu da vontade do Pai. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Tua linhagem é absolutamente pura, porque na tua linhagem está o sangue de Jesus Cristo. Eu te plantei para ser videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Videira degenerada. Zaqueu virou um homem degenerado. A pureza de Zaqueu acabou. O pecado contaminou. A ganância destruiu. As seduções acabaram com ele. Não havia mais pureza naquele homem. Foi plantado para ser uma videira seleta, se tornou uma videira degenerada e selvagem. Videira brava. Não produz,
não cultivada. A linguagem aqui para selvagem é a mesma de não cultivada, videira brava, videira que não cumpre o seu propósito. Como? Deus está dizendo, como então, contra mim, Zaqueu, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? O meu plano para a tua vida, Zaqueu, era maravilhoso, era de pureza. O meu plano para você, Zaqueu, era um plano maravilhoso, mas você se deixou conduzir e ser tentado e seduzido pelas coisas malignas desse mundo. Como contra mim você se tornou uma videira degenerada? Versículo 22. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Não tem sabão, não tem soda que apague a mancha da iniquidade de alguém que vire as costas para Jesus. Não tem religião que possa mudar a vida do homem. Não tem filosofia, não tem simpatia, não tem o que o homem possa fazer para lavar os seus pecados. A mancha da iniquidade não sai. Só tem um jeito da mancha da iniquidade ser lavada, do pecado ser apagado. A mancha da iniquidade só é tirada, só é apagada, só é lavada verdadeiramente, não por uma religião, não com sabão ou soda, não com a força ou a capacidade humana. Só o sangue de Jesus pode perdoar pecados. Só o sangue de Cristo apaga as tuas transgressões e lava você para que você se torne alvo mais que a neve. Só Jesus pode perdoar. Então desça da figueira. Aí Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa. Sabe por que desça depressa? Fale para quem está do teu lado: desça depressa da figueira brava. Depressa. Sabe por quê, irmãos? Decisão é uma coisa imediata. Você pode levar alguns dias pensando, analisando, mas na hora que você tem que tomar a decisão, ela é depressa. Tem pessoas que vêm na igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, nunca decidem pelo batismo. Elas estão adiando uma decisão, mas a decisão, quando alguém toma, é aquele momento em que ela decide: eu vou me entregar, eu sou de Jesus a partir de hoje. A decisão ela é imediata, ela é instantânea. A tomada da decisão ela é algo rápido. Eu volto a dizer, tem pessoas que adiam meses e meses uma decisão que deveriam ter tomado já. Mas quando toma a decisão, ela é agora. Aí Jesus diz: Zaqueu, desça depressa. Por isso que para voltar para Jesus, para voltar-se para Deus, tem que descer da figueira brava depressa. Se Zaqueu tivesse bobeado ali, hesitado: Jesus, eu queria apenas te ver passando. E ele ficasse ali pensando: será que eu desço? Será que eu não desço? Ele teria perdido a chance, Jesus teria seguido o seu caminho e não teria entrado na casa de Zaqueu. Mas o que Zaqueu fez, irmãos, que é uma inspiração para nós? A Bíblia diz que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Rapidamente. Quer voltar-se para Deus? Desça depressa da figueira brava e receba Jesus na sua vida. Receba-o como está. Receba-o na sua casa do jeito que você está. Ele vai entrar, ele vai ver tudo como está e ele vai colocar a sua vida em ordem.
Zaqueu não teve tempo de dizer assim, ou pegar o celular e ligar para a esposa: olha, ó bem, arruma a casa, porque Jesus está indo aí. Ele não teve condição de dizer: Jesus, então espera um pouquinho aqui, deixa eu correr lá, arrumar minha casa. Não. Ele desceu depressa e ele recebeu Jesus com alegria na sua casa, do jeito que a casa estava. Não dá para esconder algo debaixo do tapete para Jesus não perceber. Não dá para voltar para Jesus e tentar manter alguma coisa escondidinha. Tem que abrir o coração, tem que entregar a vida totalmente para Ele, tem que recebê-lo como está, tem que confessar tudo, tem que abrir o coração e a alma e dizer: Jesus, entra e muda a minha vida. Aí Ele entra, Ele põe em ordem, Ele transforma, Ele liberta, Ele vai transformar totalmente a sua vida. Zaqueu recebeu depressa, do jeito que ele estava. Jesus entrou. Os religiosos começaram a se queixar. Como é diferente religiosidade de salvação, de Cristo verdadeiramente. Os religiosos começaram a reclamar, a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Jesus é maior que as religiões. Nenhum esforço humano pode nos aproximar de Deus. Somente a entrega de Deus por nós na cruz é que nos leva à presença dEle e nos salva. As religiões desprezariam Zaqueu. Jesus parou, olhou para ele na árvore e o chamou pelo nome. Jesus te conhece. Ainda que você não o conheça tão bem, Ele já te conhece, Ele te ama, Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem, Ele tem um plano maravilhoso para o teu futuro, Ele te chama pelo nome, Ele te abençoa, Ele te escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma religião não pode mudar a sua vida, mas Jesus muda a sua vida completamente. Uma religião só pode te acusar, Jesus pode te salvar. Uma religião te despreza, Jesus te atrai para perto dele e salva você. Uma religião só consegue condenar, Jesus te perdoa e transforma a tua vida. Uma religião não pode mudar o homem, mas Jesus te dá o direito de ser uma nova criatura e você nascer de novo. Uma religião não tem poder para salvar e dar a vida eterna, mas Jesus morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, Ele te salva, Ele te dá a vida eterna. Uma religião não purifica o homem, mas Jesus purifica o homem de todos os seus pecados. Fica de pé e aplauda bem forte o Senhor. É Jesus que nós estamos honrando com este aplauso. É Jesus. Uma religião não pode mudar a sua vida. É por isso que quem está aqui só por causa de religião não muda de vida. Mas quem está aqui aberto para Jesus já é transformado pela presença dEle. Os religiosos nem olhariam para Zaqueu em cima da árvore. Jesus parou, olhou para ele, chamou Zaqueu, entrou na casa dele. Zaqueu se converteu. Zaqueu disse: Senhor, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Aquilo que ele tanto almejava, o dinheiro, a ganância, estava morto na vida dele. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se eu roubei de alguém, Senhor, se eu extorqui alguém, vou restituir 4 vezes. Isso é arrependimento. Sabe quando uma pessoa faz isso? Quando ela passa a reconhecer
que Jesus é mais importante do que qualquer coisa. Eu abro mão de tudo que eu tenho, Jesus, porque eu quero a tua presença. Não é religião, irmãos, é vida, é Jesus. Ele está aqui. Religião é morta, Jesus ressuscitou, está vivo. Religião não tem vida, não faz nada. Jesus é vida e Ele nos dá vida com abundância. É Jesus. Zaqueu nasceu para ser puro, mas estava como uma figueira brava e não tinha mais nada de pureza e de frutos. Mas quando ele desceu daquela figueira brava e se arrependeu, a vida dele mudou. E ele passou a ser um homem que produzia bons frutos para Deus. Eu sinto a necessidade de ler no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, o que Jesus falou a respeito de ser puro. Mateus capítulo 5, no versículo 8, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Zaqueu, puro no nome, mas impuro no coração, queria ver Jesus. Mas Jesus sabia que havia um desejo forte naquele coração, de descer daquela árvore e se tornar um homem puro. Jesus conhece o seu coração hoje, e Ele pode e Ele vai purificar você. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche os teus olhos.